Olá, meus queridos. Sábado, dia 11. Ontem, sexta-feira, conforme eu deixei lá na comunidade Achados e Perdidos, eu não pude continuar, fiz alguns exames. Também teve uma barulheira danada aqui de obra num apartamento vizinho aqui. Seria impossível. Mas agora, sábado de manhã, vamos continuar o nosso estudo. É a parte 28 do estudo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 19, sendo que o 19 acaba ainda dizendo que Saulo, depois que comeu, se alimentou do jejum que ele fez de 3 dias, aquilo tudo que ele havia passado, ele ficou forte. Depois de comer, ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Veja, não eram cristãos, era a seita dos nazarenos para os judeus. E começou logo a anunciar Jesus nas casas de oração dos judeus, bem lá dentro da casa de oração dos judeus. É a mesma coisa que você ir pregar a verdade de Jesus dentro da casa de oração, de orações dos católicos e dos evangélicos. Em uma grande maioria, você chega lá e jogar por terra um monte de dogmas, um monte de coisas e falar puramente do Senhor Jesus. Eu não me incomodo se pensam que eu estou sendo atrevido ou qualquer coisa assim. Porque eu estou aqui para falar do Senhor Jesus, estou aqui para falar dessa palavra aqui. Eu não estou aqui para falar de mim. E tenho bastante experiência, tanto na igreja católica, porque sou filho de mãe católica, fui batizado, crismado, criado nas missas católicas e depois estudei em colégio católico, no Colégio de São Bento, do Rio de Janeiro, durante 8 anos. E depois, convertido numa, seita pentecostal, né, numa denominação pentecostal, eu trilhei o caminho evangélico durante muito tempo e acabei pastor em 1993, só que eu não recebia e não recebo e nunca receberei nenhum tostão por conta da palavra de Deus. Não tenho, assim por dizer, nada preso com qualquer coisa que signifique dinheiro, ou orgulho, ou qualquer coisa assim. Mesmo na parte da música gospel, porque eu fui pioneiro nisso, e quando eu percebi que a ideia, a intenção da gravadora do disco que nós gravamos, LP ainda, vinil, chamado Nínive, era que fôssemos vender os discos nas igrejas, né? Eu me recusei e falei, não, o que eu me lembro, o Senhor Jesus ficou feroz como nunca ninguém viu com os vendilhões do templo, então não contem comigo para vender nada dentro das igrejas. Então é por isso que eu falo com muita tranquilidade, não me sinto atrevido, e paciência se alguém não gostar do que eu estou dizendo aqui. E logo começou a anunciar Jesus nas casas de oração dos judeus, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Ora, esse era o Saulo de Tarso, que perseguia os primeiros cristãos e os levava acorrentados para serem queimados vivos, crucificados, entregues às feras, apedrejados, etc., como foi o caso de Estevão, que ele estava presente, e etc. Agora, ele, depois de uma revelação, como eu digo, de grau 10, vai lá, no âmago da religião judaica, dos judeus que não queriam aceitar Jesus de maneira nenhuma, e não o aceitam até hoje na sua esmagadora maioria e corporativamente, mas isso é uma outra história. E declara simples assim: Jesus é
o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que está matando todos os seguidores de Jesus? Veja bem, o peso disso. Não é este o homem que está matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes, aos papas da época da religião judaica, dos maiorais da religião original do Senhor Deus, de Moisés, a religião na qual o Senhor Jesus nasceu. Jesus era judeu, ainda é judeu e vai voltar para restaurar a verdadeira religação, com o Senhor Deus nessa terra. Porém, Saulo falava cada vez com mais poder. Eu também quero falar cada vez com mais poder. E poder, ele só vem pela verdade. Não pode haver enganação, não pode haver mentira, não pode haver nada que se misture com a verdade da palavra de Deus. Nenhuma contaminação, nada. A palavra do Senhor Deus, o que está escrito aqui, não pode ser contaminado. Nem por nós. Eu agora estou retomando a minha, não a minha carreira musical, mas estou fazendo umas músicas e estou colocando no ar de novo, no Spotify, etc. E eu tinha parado com isso. Então, a minha parceira, que eu tenho profunda admiração, respeito, carinho e amor, me perguntou, me afirmou, falou: não, isso aí vem de Deus. Falei: não sei. Eu tenho que orar, porque se o Senhor Deus me disser qualquer coisa, tipo, para com isso, isso não vem de mim, eu paro. Já parei com muitas outras coisas, mas parei mesmo. Coisas que as pessoas não imaginavam que eu fosse abandonar, fosse parar, e eu parei. Para quê? Para não contaminar com a pureza da palavra de Deus, com a verdade que eu quero dizer. Senão eu vou fazer outra coisa, vou jogar, bom, futebol não dá mais para jogar, mas vou jogar futebol de botão, vou fazer outra coisa. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus se reuniram e resolveram matá-lo. Simples. Mataram Jesus, mataram todos os profetas, matam todos que eles podem matar, matam até hoje, estão matando os cristãos pelo mundo inteiro, perseguindo. A perseguição no Brasil está cada vez mais forte. É só prestar atenção, é só prestar atenção. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matarem. Quer dizer, o inimigo, ele está sempre procurando eliminar aqueles que são de Jesus. Para ser bem claro, o demônio, o diabo, o acusador, aquele decaído, entendeu? Ele já está condenado. O tempo dele ainda não chegou totalmente, mas ele já está condenado. Mas ele procura aqueles que ele possa tragar, levar com ele, enganar, mentir, ludibriar com um monte de coisas que não vêm do Senhor Deus, com coisas inseridas na palavra que não existem. Não existem. Mas certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. As cidades naquela época eram cercadas, né? E desceram ele para fora da cidade, num cesto, né? Saulo em Jerusalém. Saulo foi para Jerusalém e procurou juntar-se aos discípulos. Porém todos tinham medo, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Talvez muitos de vocês tenham medo de se juntarem
a uma comunidade livre, totalmente livre, como o Achados e Perdidos, que não tem nenhuma denominação, que não pertence a nenhuma igreja conhecida e que nega muitas coisas sobre os grilhões, os dogmas, que são os grilhões que essas igrejas trazem, que vocês tenham receio de se juntar a essa comunidade, porque talvez se perguntem se realmente eu, que sou o monitor, eu agora peguei esse nome, gosto muito, deixei de ser pastor há muito tempo, eu sou um monitor do Senhor Jesus Cristo, né? Se eu sou realmente o monitor da palavra de Deus, mas dia a dia as pessoas vão se acostumar de novo comigo pregando, levando a boa notícia do Evangelho da ressurreição, do perdão dos pecados, da vida eterna a todos. Então Barnabé veio ajudá-lo, testemunha. Todo mundo precisa de ajuda, eu preciso de ajuda no Achados e Perdidos. Eu já falei isso para muita gente, eu preciso de muita gente ajudando, de todos que forem possíveis ajudando. Falando não de mim, não do Chico, mas podem falar que o Chico, não, ele fala da palavra de Deus realmente como ela é. E o apresentou aos apóstolos, e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como Saulo havia anunciado com coragem o nome de Jesus na cidade de Damasco. Isso é uma coisa que, por exemplo, a Marleni, minha querida e amada irmã em Cristo, Marleni, pode contar sobre como no passado, nos anos 90, eu anunciei com coragem a palavra de Deus contra muitos dogmas das igrejas evangélicas. O Senhor me revelou muita coisa. Naquela época eu havia largado absolutamente tudo para seguir o Senhor Jesus. Havia largado tudo para seguir o Senhor Jesus. E a palavra que saía a verdadeira palavra de Deus. E eu me coloquei contra muitos as igrejas evangélicas começaram a entrar nos ritos, como os católicos, nas repetições, entende? Começaram a entrar nesse tipo de coisa. E os cultos que nós fazíamos eram muito livres, eram grupos em casas grandes, 300 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, cultos que duravam 2, 3, 4 horas. Éramos eu, Heraldo, Soledade, a irmã Conceição, e assim era impossível me desdizer, porque eu não estava falando de mim, eu não estava falando do que se dizia, eu não estava falando de tradições, de nada disso, eu estava falando da palavra de Deus, como ela está, e lendo, e mostrando a palavra do Senhor, o que está escrito, a não ser que se rasgue a palavra, se rasgue a Bíblia, todas que existem no mundo. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda a parte em Jerusalém, e anunciando com coragem, a palavra coragem, os que não têm coragem, os covardes, estão listados junto com os ladrões, Bom, eu não vou continuar, porque vai dar uma pedrada muito séria se eu falar o resto, né? Mas os mentirosos, os ladrões, tá bom. Os homossexuais também estão listados lá no capítulo 8 de Apocalipse. E os covardes não herdarão o reino de Deus. A escolha é de cada um. A escolha é de cada um. Ainda é tempo. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Ele também conversava e discutia com os judeus que falavam a língua grega, mas eles procuravam
sempre um jeito de matá-lo, de afastá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Ele era Saulo de Tarso. Tarso era a cidade original dele e ele era judeu. Ele tinha um título de judeu. A igreja estava em paz em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor. Nada de Deus para lá, Deus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá. Sabem de quem nós estamos falando? Do Senhor dos Espíritos, do Filho amado, do Cordeiro de Deus. É Senhor Deus, Senhor Jesus. É dele que nós estamos falando. Amém. Bom, por hoje vamos parar aqui no versículo 31 de Atos 9 e vamos orar. Senhor, meu Deus, Senhor dos Espíritos, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, nosso Redentor, que se entregou para a morte de cruz, para realizar o plano de Deus, derramar o sangue preciosíssimo do Cordeiro para o perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos resgatados e reconciliados com o Pai, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para a cura das nossas enfermidades nos nossos corpos e nas nossas almas. Eu te rogo agora para que essas palavras suas, não são minhas, não falei nada sobre mim que não esteja ligado totalmente à tua palavra. Ao contrário, abandonei tudo que não venha de ti. Examino cada coisa no meu caminho para fazer o que tu me disseste há pouco tempo, que se eu disser e praticar coisas aproveitáveis, tu farás de mim uma armadura de bronze impenetrável. Senhor, eu te peço pelos achados, para que continuem achados e se multipliquem. Te peço pelos perdidos, para que sejam achados e tenham a salvação. Nos abençoa, nos guarda, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder infinito do Espírito Santo, na força dos teus anjos, nas regiões celestiais. Amém.